Então, nós vimos, né, no primeiro semestre a primeira parte, né, dos biomas, e agora vamos ver a segunda parte. São 8 ao todo, né, lembra-se? Então, 8 biomas terrestres no mundo todo. Nós vimos as geleiras, a tundra, a taiga e a floresta temperada. E agora vamos ver floresta tropical, que é o nosso chão, né? Campos, savanas e desertos. Ok? Pode passar. Então, aí é o que eu acabei de falar. Eu fazendo... Só um instantinho, será que não fica melhor apagar a luz daqui? Eu acho que fica melhor. Agora, vai depois nas fotos, vai ser bem mais, bem melhor. Lembram-se que eu comentei com vocês sobre as pesquisas da internet? A gente normalmente, para fazer essas palestras que não são, todas as palestras na verdade, mas essas palestras que não tem muito a ver com jardinagem, a gente vai nos livros e na internet. E esse site Cola da Web é um site muito bom, eu achei muito confiável pelas informações que traz e a forma como elas são organizadas no site, né? Vi outros sites que tinham problemas bem sérios, né? A gente vai lendo e tal e vai comparando isso mesmo e encontrando situações como um erro de legenda, um simples erro de legenda, sabe? De uma cor no mapa e na legenda outra cor. Então a gente já pega mal, né? Já não segue. Já não confia. Vamos mudar, exatamente, perde a confiança. Então, como eu disse, nós vamos ver os 4 últimos aí. Lembram o que é bioma? Recapitulando. Lembram o que é bioma? Um conjunto de ecossistemas interligados, né? Trata-se de uma área, uma região, em que há agrupamento relativamente homogêneo das características fitogeográficas de um dado ambiente. Quer dizer, semelhança geográfica, né, de relevo, geográfica, de clima e vegetação, por consequência, e fauna, né, que vivem naquela região. Ok, pode passar. A vida vegetal e animal em bioma depende de vários fatores, mas um fator determinante é o clima. Então, como nós vimos lá na primeira palestra, as geleiras, né, determinam aquele bioma, né? O clima das geleiras determina aquele bioma. É uma coisa que funciona ecologicamente, certo? A Zilna, lembra-se que ela fez, certamente vocês não lembram, mas eu me lembrei muito bem disso. Ela fez uma parte na última palestra sobre a questão do tipo de solo, que o tipo de solo também vem sendo colocado, né, quer dizer, considerado como uma característica bastante importante na determinação do bioma. É uma coisa bem lógica, né, se nós formos pensar, né? Tá? Além do clima, então, o tipo de solo também. Exatamente, as coisas funcionam junto, não é? Certo? Mas também ela nos disse que se tratam de estudos bem mais recentes e complexos, né? Então não vamos entrar nesses estudos, nós vamos nos ater mais ao clima, que é uma coisa que de fato determina, assim, visualmente os biomas. Pode passar, por favor. Lembra-se no mapa? Nosso mapinha. Tal. Então nós vimos as geleiras em branco lá em cima, né, no Polo Norte e no Polo Sul. Aquele, Karen, o laser, será que está aqui? Acho que está aqui, eu vou precisar dele. Ele estava aqui. Olhem lá, lá em cima no Polo Norte, Polo Sul, né? A
tundra está em azul, em cinza, né? Azul clarinho. Aqui, ó. Essa é a tundra. Tá? Depois a taiga em lilás, ó, a taiga em lilás, aqui nessa região, Rússia, Paraná, aqui no Himalaia, aqui na Cordilheira dos Andes, aqui na Austrália também tem uma pintinha aqui. Tá? A floresta temperada em rosa, no leste do Canadá, Estados Unidos, aqui na Europa, lá, Escandinávia, por aqui, né? E agora vamos ver esses quatro: floresta tropical, campos, savana e deserto. Ok? Pode passar, porque depois nós vamos voltar cada um deles novamente. Uma coisa importante para a gente lembrar sempre: não existe uma linha divisória entre os biomas, né? Então, isso é traçado, né? Mas existe uma transição. O que você falou? Exatamente, tá? Entre um bioma e outro. Existe uma região de transição, ok? Então não existe uma linha divisória, né? Um termina aqui, o outro começa na sequência, ali na sequência. Existe uma área de transição entre um bioma e outro. Pode passar, por favor. Como eu disse, a floresta tropical é o primeiro que nós vamos ver hoje. Olha que foto dela. As fotos são do Pixabay e da Wikipédia, a maioria delas, que são os sites que a gente pode utilizar. A Wikipédia agora exige que alguns autores das fotos sejam citados, então vão aparecer ali. Quando não há essa exigência, nós não colocamos, tá? Mas quando há exigência, eu fiz questão de colocar o nome da pessoa que tirou a foto e que disponibilizou no site gratuitamente, né? E depois a URL, o endereço da Ainda foto. mais que vai pro YouTube, né? Exatamente, por isso mesmo, né? Então, olha lá, ó, floresta tropical verde claro, vamos localizar ela ali, ó, floresta tropical. Olhem lá, ó, nossa Amazônia, tá? Aqui a Mata Atlântica, as florestas da América Central, lá Costa Rica e etc, tá? Aqui, ó, na África, floresta tropical do Congo, aqui no sul também tem, aqui Senegal, não é mesmo? A Índia, olha aqui, ó, aqui a Indonésia, ok? As ilhas aqui, todas da Indonésia, aqui na verdade acho que é Vietnã, se não me engano, aqui as ilhas de toda a Indonésia, e aqui no norte da Austrália um pouquinho também, bastante extensa, né, a área. Floresta tropical, o nome já diz, ó, observem ali, ó, nós temos a linha do Equador, né? Olhem lá onde está o verde claro. O verde claro está entre os trópicos, ó, aqui é o trópico de Câncer e aqui o trópico de Capricórnio. Por isso ela chama-se tropical, porque ela está aqui, ó, entre os trópicos, ok? Temos que olhar o mapa na horizontalidade dele, né? Tá vendo? Porque aqui o clima é semelhante, não é mesmo? Tá? Por isso a floresta guarda semelhanças também. Pode passar. Esse bioma pode ser caracterizado em duas palavras: quente e úmido. Nós conhecemos bem, né, o bioma em que nós vivemos. E é muito interessante porque existem, então, na generalidade, né, quer dizer, no aspecto geral do planeta, estão ali as florestas tropicais, mas existem outros biomas também, né? E dentro do Brasil, o Brasil quase inteiro na sua extensão é tropical, mas nós temos biomas aqui dentro também, que nós já estudamos, né? Diferentes, tá? Que guardam diferenças, na sua essência estão dentro da floresta tropical, mas guardam diferenças. Nós vimos lá com a carne o cerrado. A Mata Atlântica é floresta tropical na essência. A Amazônia também, né? Mas nós temos outros pequenas parcelas desse bioma mundial aqui dentro do Brasil, como por exemplo os cerrados, o cerrado que a Karen comentou, os campos, né, lá no sul, A Caatinga. tá? A Caatinga, tá? E nós vamos ver também, vamos voltar um pouquinho nos biomas brasileiros na próxima
no próximos bimestre. A média da temperatura mensal é superior a 18 graus centígrados em todos os meses do ano. As chuvas, a precipitação pluviométrica é bem alta. A média situa-se entre 175 e 200 centímetros. Tá? É bastante. A temperatura e a umidade variam muito de acordo com a distância do chão no interior das florestas. É uma coisa também que nós conhecemos bem, né? Lá nas áreas próximas do chão, a umidade é maior, menos luz, né? E quando elas estão na copa, né? As temperaturas são maiores e mais claridade e menos umidade, não é isso? Então, as áreas mais próximas da copa das áreas são as mais secas e iluminadas, enquanto as mais próximas do solo são mais úmidas e escuras. Apresenta altos níveis de biodiversidade. Olha que coisa interessante. Cerca de 40 a 75% de todas as espécies da Terra, né, vivas, bióticas, são espécies nativas deste bioma. Quer dizer, vivem, né? Nascem ali, morrem naquele bioma. Quer dizer que as árvores, espécies que existem aqui no Brasil, existem lá, você mostrou também em outro lugar. Nós vamos chegar ali, na floresta do Congo, na floresta da Austrália. Exatamente. Tá. Olha lá, essa é uma foto que exige que seja identificado o autor. O nome dele é Neil Palmer, ó. Tá vendo? Nessa URL ali, ó. Tá nesse endereço essa foto. Essa aqui é uma foto aérea da floresta amazônica, tá? E dá pra gente ver a densidade da mata, tá? E a sombra das nuvens, né? Esses desenhos mais escuros são. A gente vê de avião, né? Muito interessante. O que será que é isso? Não, é a sombra da nuvem, né? Que está projetada no chão, né? Nas superfícies baixas. Pode passar. Aqui mais uma foto da floresta, e para vocês terem a noção da quantidade de água, né, que tem. A floresta amazônica, em particular, é uma bioma, né? Pode ser caracterizada como um bioma mesmo, mas é uma floresta tropical, essencialmente tropical. Tá? Pode passar. A outra é a floresta tropical do Congo. Também, essa foto também foi tirada por uma pessoa que pediu que fosse citado o nome dela, né? Radio Okapi, ou Radio Okapi, não sei. Vamos voltar lá no mapa um pouquinho? Voltem lá para trás um pouquinho no mapa para nós localizarmos lá. Aí, ó. Onde é que está o Congo? O Congo está aqui, ó. Bem aqui, certo? Então, ali lá, ó. Sempre na horizontalidade. A floresta tropical está aqui entre os trópicos, né? O verde em abundância, o verde claro em abundância está nessa região, tá? Pode voltar lá. Por isso, é toda essa sequência, né? Tem uma coisa, tem que lembrar que os continentes, na originalidade, eram grudados. Eles eram, por isso que as espécies... Isso. Então, As placas tectônicas se separaram, né? Também por isso. Então, lá atrás, bem lembrado. Pode passar. E na Austrália também tem uma floresta tropical, tá? Certo. Bem interessante. Também essa foto foi tirada por essa pessoa aí, acho que é uma pessoa, né? Tipo, obra do próprio. Pode passar. Como é que é a vegetação da floresta tropical? Nós conhecemos bem, é aquela que a gente vê nos filmes que tem que entrar com facão, né? Abrindo, né? Porque árvores, arbustos, cipós, tudo, né? Emaranhado ali. O bioma da floresta tropical possui uma vegetação exuberante, né? Cresce muito tudo, em razão da grande quantidade de energia solar no ano todo, né? Certo? Bastante sol durante todo o ano.
Tanto que a vegetação cresce durante o ano todo. Então, tendo luz, fotossíntese e tal, ela vai crescendo, né? Por isso essa exuberância. Não há períodos em que não haja sol, né? E não haja umidade, não haja água para que as plantas tenham nutrição, né? Com árvores atingindo até 60 metros de altura, as folhas das árvores são largas, o que facilita a absorção de luz solar sem que se desidrate. Elas absorvem toda a umidade do ar, né? Elas vão absorvendo. As raízes são pouco profundas, sendo muito facilmente derrubadas nos desmatamentos, né? É frequente encontrar os raízes tabulares que promovem uma maior fixação da planta. São as sapucas, aquelas, né? Eu acho que nós vamos ter uma foto ali na sequência. Também aí, que se você aparece. pensar um pouco, se as árvores derem sementes, você imagine elas assim, na superfície já começam a crescer, usar raízes menos profundas, imagina aquilo como está sempre fechada a mata. E uma coisa interessante que também aparece ali, olha aqui, ó, que vem na sequência, ó, o último item. O solo das florestas tropicais é pobre em nutrientes e minerais, mas a reciclagem da matéria orgânica é muito rápida, porque cai ali, tem toda aquela umidade, né? Os fungos e bactérias presentes no solo levam cerca de 2 meses para decompor uma folha. Olha que dado interessante. Enquanto em uma floresta temperada, aquelas florestas lá do hemisfério norte, essa folha demoraria de 1 a 7 anos para ser decomposta. Então, demora, né? Por isso que olha lá, o resultado da decomposição são os nutrientes minerais absorvidos pelos vegetais imediatamente e utilizados na fotossíntese e no seu metabolismo, tá? Então, por isso tem toda aquela... cresce tanto, né? Certo? Mas experimente tirar tudo isso aí, que nem se fala, desmata assim, deixa exatamente. O crime, né? Tá. Então, dessa forma, os nutrientes estão nos vegetais e não concentrados no solo. É diferente. Mas interessante, né? Eu acho maravilhoso essa questão do planeta, né? Quando a gente vê. Sim, a ecologia é um negócio. Porque veja, né? Na temperada tu diz que são mais vem dos minerais. Né? Então, como há sempre um equilíbrio no planeta inteiro, e por isso que quando esse equilíbrio eles dão um jeito de se O homem mexe. Porque eu tenho aquele livro lá, A Vida Secreta das Árvores, que eu já li, que eu acho maravilhoso, e fala muito, né, dos carvalhos que não sucumbem, eles dão lá no meio da pedra porque eles são duros, né? Eu acho maravilhoso também aquela floresta deles. E essa adaptação dos seres vivos, que é uma coisa incrível, né? Certo? Os pinheiros com as neves, né? Eu acho muito bonito. Mas você viu o terceiro parágrafo? Que interessante. Nós vamos falar ali agora. Olha ali, ó, o terceiro item ali. Nas florestas tropicais, as copas das árvores mais altas impedem que grande parte da luz do sol chegue ao interior da floresta. As árvores, né, elas crescem assim, né? Tá, vamos ir. Sendo que apenas 1% dessa energia atinge o solo. Isso diminui ou impede o desenvolvimento de várias espécies de plantas abaixo dela, né? Certo? Mas as bromélias, as epífitas e samambaias se desenvolvem sobre os troncos, como uma forma de ficarem mais próximas da luz, né? Elas dão jeito. Tanto que quando cai uma árvore, diz que é uma briga muito grande ali para disputando espaço para luz. E é um pouco isso, né? É uma questão de sobrevivência. Isso, sabe? É muito bonita essa coisa, né? Mas elas formam uma rede ali nesse livro, os próprios troncos que acontecem. Não é uma competição acirrada. A coisa é meio simbiótico. Exatamente. É o fungo que existe dentro da terra, isso, né? Que existe que uma recicla. rede. Eu adoro, eu acho muito lindo. É uma rede de fungos. Uma ajuda a outra. Se tem uma que está doente, todas as outras vão ajudá-la, né? Por essa esses rede fungos. uma vez horrível.
Micorriza. Tem um nome. Micorriza. Micorriza. Obrigada. Mico. De fungo, Micorriza é o fungo que fica próximo das raízes, que colaboram. É um livro bem bacana de ler. É bem, Eu não li ainda, já mas foi eu a já ouvi segunda vez falar. que eu leio, porque tem que ler várias vezes também. Só que é um assunto bem complexo. É. Para a gente trazer para vocês Principalmente a aqui. rede de fungos aí. Isso. Então, a gente Mas- está lendo, né, alguns livros para ver se a gente chega lá, sabe? Porque é difícil isso daí. Mas tem um não é documentário na Netflix em que eles aceleraram esse processo de você lembra? Foi você que falou, né, Lu? Eu que falei. Nós vamos pesquisar. Fungos fantásticos. Eu acho que Fungos é. fantásticos. Mas então vejam lá que Gente, vocês vão. assistam, Isso, é é muito bacana. fantástico. Acho muito legal. Fantástico. Pode passar. As árvores da floresta tropical. Bom, a gente pode ficar falando e mostrando aqui, né? Um dia. Eu escolhi as palmeiras, que são grandes representantes, né, das florestas tropicais. Ali no meio é um mogno, madeira nobilíssima, né? Certo? E olha por que ela é tão cobiçada, né? O tronco, todas as fotos de mogno que eu vi, ela cresce retinha, assim, então é a coisa mais fácil do mundo de depois processar, né? E ali à direita é uma castanheira, também cresce majestosa, né? E vai lá para cima. E o que mais que tem na floresta tropical aí? Vamos falar. Que mais? Berobas. Isso, que mais? Aquela imbaúba. Embaúba, que tem bastante, né? Aquela folha que eu gosto, É, que que os cai, passarinhos faz adoram assim, comer né? os bichinhos. A Lúcia, aí, Sejatiana, postou uma vez uma foto linda de uma florida. Ela floresce, uma flor vermelha, assim. Os próprios Que mais? ipês nativos, né? que Os estão- ipês, eles Selecionar são já- mais de É, mais savana, cerrado, nós né? vamos lá, vamos chegar lá. Mas muitas, né? As da floresta amazônica que a gente pode citar, né? Tá? Além de uma infinita quantidade de arbustos e de vegetação rasteira, musgo, né? Que faz, né? É maravilhoso. Tá? Jacarandá, perobas. Madeiras, árvores de madeira nobre, né? Pode passar, vamos ver o que tem mais aí. Olha lá, Eliane. O pau-brasil. Essas fotos eu tirei daquele livro, do Pé de Quê. Então ela tá meio ruinzinha, ali ficou aqui. Aqui é um pau-brasil que não está na floresta, né? Ele foi provavelmente plantado, né? Mas é uma árvore belíssima. O nome tá certo, Eliane? Pau-brasília enquinata, né? Que era pau-brasil, não, era Cesalpínia enquinata. Mudou porque os estudos de DNA das árvores localizaram algumas diferenças e daí então o nome E ela só ganhou um nome só é para uma ela. espécie única. Exatamente. Desse gênero. Olha lá, Marilisa tem uma menina. Gênero. Tem, né? Aí eu vi. Ela fica com a madeira vermelha ali. Olha lá, ali tem ao lado, tem lá, a altura de 8 a 30 metros, o tronco áspero, Tem espinho. e descamante, né? E ela tem Descama, essas manchas com vermelhas. diâmetro de 50 a 70 centímetros. Isso aí. A madeira muito pesada, dura e resistente. Folhas bipartidas com comprimento de 10 a 15 centímetros. Acho que é a única E as que tem flores? madeira vermelha. Com 3 pétalas, com 5 pétalas, desculpa. 4 amarelas e uma vermelha. Uma vermelhinha assim, que parece que é o miolinho, mas não é. Pena que a foto não. Mas é maravilhoso, né? Nós tínhamos que ter uma aula, uma palestra qualquer dia só sobre o pau-brasil, né? Aliás, nesse livro tem toda uma história, porque é um livro da Regina Casé, e lá do marido dela também, que fala sobre, esse fala sobre 4 ou 5 árvores. A mais famosinha é o pau-brasil. Pois é, mas não se acha aqui no sul, acho que não se acha. O Não, as pau-brasil? outras árvores, uma é de Mato Tem. Grosso, outras são do Nordeste. Eu tenho na Bahia. Eu plantei. Mas eu queria Tem falar na do minha livro. prefeitura e tem no meu nome. Ah, é? O livro é
contado assim, tipo história em quadrinhos, é bem interessante. E fala muito da história do pau-brasil, enfim, né? De como é que o Brasil ganhou esse nome. Pode passar. A fauna da floresta tropical. Bom, falar da vegetação, poderia ficar falando, como eu disse para vocês aqui, falar o resto da tarde, né? Mas então, só que nós temos ainda outros para ver. A fauna. Por conter uma vegetação muito rica, a fauna da floresta tropical também é rica e variada. São muitos animais vertebrados, como mamíferos, répteis, anfíbios, aves e também invertebrados, como os insetos. Olha que interessante isso aí. Por verem um clima quente com abundância de água, né, o organismo dos animais que ali vivem está sempre em atividade. Assim, eles se reproduzem mais também. Quentinho, né? Um lugar quentinho, com bastante umidade. Exatamente. Né? Os processos, né? Vão ser acelerados, não pode passar. E aqui alguns deles, né? Ó, na floresta tropical lá do Congo, né? Os orangotangos, chimpanzés, uma iguana e um sapinho, daqueles mini sapinhos, né? Olha o tamanho dele. E aquele Que se tem isso, né? A gente vê nos documentários que o quanto mais viva a cor, mais Está dando alerta. isso. Além do que? Pássaros, né? Aí tem uma infinidade de pássaros, um mais que o outro. Insetos que andam por todo esse chão aí, né? Uma vida ali dentro de tudo isso pulsando, né? Um comendo o outro, um se alimentando do outro. Aquele documentário também que o Barack Obama narra sobre os parques, né, mundiais, parques nacionais, é bem bonito de ver, e tem um sobre a Floresta Nacional do Congo, é belíssimo. Vejam também no Netflix, é bem bonito. Pode passá-lo. E o campo? O campo é o próximo dos nossos biomas. Quer que eu volte? Nós vamos chegar, o próximo é o mapa. Eu sempre ponho aí para não ter que voltar lá para trás. Né? Muito comuns em área de clima subtropical e de relevo em que predominam as planícies. Os subtropicais ficam depois dos trópicos, né? Para baixo dos trópicos e para cima dos trópicos. Só que lá para cima nós vamos ter aquele... É campo também, mas tem a outra denominação que é tundra, taiga tundra, né? São gelados. Em virtude da irregularidade das chuvas, esse bioma possui poucas ou nenhuma espécie herbácea e arbórea, sendo constituído principalmente por gramíneas, tá? As quasas, né? E outras plantas que se adaptam a esse tipo de clima. Então, aquela vegetação bem baixinha, né? Que a gente viu que se agrupam, né, em maciços por conta do vento que circula, né, porque é planície bem descampado. Conta com altas temperaturas e apresenta solos férteis com grande capacidade agrícola. Exatamente, né, porque o solo é fértil, é praticamente plano, muito fácil de cultivar, né? A agricultura se desenvolve muito bem. E pecuária também, né, nesses campos. No mapa, pode passar. Só uma coisa, por exemplo, os campos gerais aqui, temperaturas baixas, né? Eles são um pouquinho mais altos, lugares um pouco mais altos. Uma coisa que eu queria dizer, dentro de cada bioma desse, a gente vê, né, ou vê nas pesquisas, que existem muitas diferenças. Por exemplo, os campos, tá? E existem subdivisões de biomas. Daí está lá os Campos Gerais. Existe um verbete exclusivo para Campos Gerais dentro dos campos, na Wikipédia. A Wikipédia é uma enciclopédia, né? Incrível. Outra coisa sobre as denominações desses biomas também variam um pouco. Por isso que eu escolhi e fui por ele. Para a gente também não fazer muita confusão. Mas é bem isso. Os desertos, existem tipos de desertos, diversos tipos de desertos. Então, mas se a gente for estudar, ficamos estudando desertos aí até, né? A mesma coisa com os campos.
Eles são semelhantes aos pampas, né? Nos pampas também a temperatura é, mas por conta do quê? Por conta da seca né? E muito vento, né? Circula bastante o vento, então a temperatura tende a ser mais baixa. Tá? Por lá, amarelinho claro, olha lá, amarelinho claro. Vamos começar aqui no Brasil, olha lá, o sul, os pampas, tá? Pega um pouquinho dos gerais aqui no Paraná, né? Tá vendo? O Paraná tá um pouquinho daqui, né? Os pampas aqui. Na Austrália também tem campo, ó. Tá vendo? Aqui, ó, essa região toda da Rússia e aqui um pouco da China também tem essa vegetação. Nós já vamos ver as fotos para vocês localizarem ou olharem assim, como é que é a cara do campo. Tem diversas fotos interessantes, né? Olha aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos e Canadá chamam de pradaria, prados, né? Aqui no norte da América do Sul também, olha aqui, ó. Também tem, ó. Inclusive aqui no nosso, aqui acho que é Pará, se não me engano, né? Não, acho que não é Pará, acho que é mais ou menos Pará. Roraima, aqui é Roraima, né? Roraima, aqui, ó. Tem um campo ali, né? Onde criam-se búfalos e etc. Pode passar, Lu. Olhem lá a vegetação dos campos. As gramíneas, as herbáceas, desculpem, e os capins, né? Mais uma, Lu, por favor. Olhem lá. E ela é variada assim também, né? Ó, com variações, conjunto de vegetação, né? Tá? Além, então é também uma mistura, mas sempre vegetação mais baixa, né? Pouquíssimas ou quase nenhuma árvore, por conta do quê? Do vento mesmo, né? Se fosse pelo solo, podia ter coisas. Exatamente. Tem Capões, né? Nós temos os capões. A história aqui nós temos bastante. Assim, alguns campos têm aquela parte mais abaixada. E daí tem os Ah, capões. Exatamente, os Água, né? capões. Eu vi que é da água. Aqui no Paraná. Isso. Capão da Canoa. Existe muita. Diga. Aqui no Paraná foi desmatado para ser furacão. Não era original, Mais floresta, né? Floresta. não era A gente não, ouve. era mais maior que As florestas, lá você vai. Agora, onde tem muita. Porque aquela coisa, né? Como é que eu posso dizer? É a ecologia do ambiente funcionando, né? Então, onde tem rocha, a vegetação fica mais rasa mesmo, né? Não cresce. As árvores têm né? Mais altos, tem raízes mais profundas e as rochas não permitem, né, que as raízes se aprofundem. Então a árvore não cresce. Pode até crescer um pouquinho, mas não se sustenta, né? Sabe? Então por isso aqueles arbustos mais baixos, percebem todo esse movimento que é dependente uma coisa da outra, né? Pode passar, Lu. A fauna no campo. Como é que é a fauna no campo? Esse bioma tem uma boa diversidade de animais, de pequeno, médio e grande porte. Uma boa, né? Não é aquela diversas espécies de répteis, insetos e outros invertebrados, como as minhocas, né? Aves também, quem falou das aves? Muitas, né? Olha lá, nos campos norte-americanos encontram-se espécies de antílopes, bisões, roedores, muitos insetos, gaviões e corujas. Aqui também, né? Ó, no Brasil, as garças, marrecos, os veados, lontras e capivaras, além de aves também, tá? Os gaviões, né? Que fazem a festa. Tá? Passe, por favor. Olha lá os exemplares ali. Um coiote à direita, uma capivara em cima, um bisão ali e um puma também. Porque tem algumas regiões, né, que tem rochas, né? Os pumas andam por essas regiões, né? Bem disfarçadinhos, né? Bem mimetizados no ambiente, né? A gente vê bastante nos documentários. Pode passar mais uma. Olha lá as aves, mais exemplares dele. A coruja, que é os insetos que andam, né? O gavião,
As serpentes também, né, que a gente esquece delas. E os roedores. Lebre também tem, né? Esqueci de falar, de mencionar. Isso, as avezinhas que andam, que voam pouco, né? Como codorna, que faziam a alegria dos caçadores antigamente, né? Dos avós caçadores antigamente. Que chegavam em casa com uma Meu pai de codorna para serem limpas e fazer uma polêmica. Mas é uma delícia. Sim. Pode passar. E a savana, o próximo lá. A savana é verde escuro no mapa aqui, ó. Esse verde escuro. Tá? Aqui a vegetação mediterrânea é vegetação de savana. Uma subdivisão da savana que é um pouco diferente da savana africana, né? É a vegetação mediterrânea. Se pode também especificar, existem características próprias para essa savana mediterrânea. A savana africana já é um pouco diferente. Aqui, ó, na Austrália, no norte da Austrália, a Austrália é um continente, né? É um continente, a Oceania, na verdade, é um continente menor, né? Pequeno, mas tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo, é bem colorida, né? Até a floresta temperada aqui no sudeste, aqui leste, incrível. Olhem lá o que mais vamos ver aqui, ó. A África aqui também tem bastante savana, né? A savana africana que é mais famosa nos filmes, Somália aqui também na ilha. E no Brasil aqui o nosso cerrado brasileiro, né? Que é também uma espécie de savana. Tá? Vamos passar, pode passar. Olhem lá, uma foto típica de savana, né? Tá? Ocorre em latitudes médias. Significa o quê? A linha do Equador, latitude zero, né? Os polos, grandes latitudes, latitudes médias, depois dos trópicos, por ali. Tá? E em regiões de clima tropical também, né? Com período de estiagem prolongada e em solos pobres e ácidos. Por isso a vegetação não é tão rica quanto na floresta tropical, né? Solos não tem tanta umidade, né? Porque o solo da floresta tropical também não é rico, né? Também é pobre em nutrientes. As savanas apresentam tanto formações arbustivas como formações arbóreas, então tem bastante arbusto e árvore. As árvores têm raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos, como aparece ali, né, à direita. Essas características permitem que essa vegetação seja resistente ao período de estiagem típico do clima em que ela está localizada. Então aqui, olha, tá vendo uma árvore bem retorcida, isso aqui está mais retinha, né? Mas as árvores são assim. As raízes profundas possibilitam a obtenção de água do lençol freático, as raízes das árvores, né, durante o período de seca. Como um mecanismo de adaptação a esse período, as árvores e arbustos costumam perder suas folhas para diminuir a necessidade de água. Não perdem todas ao mesmo tempo, como no caso da floresta temperada, né? Carmen frisou bem isso, porque a gente pensa que elas vão ficar peladinhas. Não, elas vão perdendo, mas vão ganhando folhas novas também, por isso elas não ficam totalmente nuas, tá? Como na floresta temperada. E eu coloquei ali o cerrado para não esquecer de falar para vocês que o nosso cerrado brasileiro é um tipo de savana. Pode passar. Olha lá as árvores da savana. Olha, o ipê está aqui, ele está mais, né, no cerrado do que na floresta tropical. À direita lá o baobá, típico da savana africana. Aqui em cima um ipê, lindo. Aqui um buriti, que também é uma palmeira do cerrado, só que ela cresce bem próximo das águas, né? Tanto que sempre há aquela, onde tem buriti tem água próxima, né? Onde tem água, provavelmente tem buriti. E a primeira aqui é uma aroeira mansa. A aroeira também é árvore É que o próprio Luí, quando eu
fiz um curso ali de línguas indígenas, tudo que tem I denota água. Aham. Uruguai, quer dizer, Rio dos Caracóis, Paraguai, Rio dos Papagaios. Certo. Uma vez aí vem Itajaí, tudo que tem I é perto de água. Interessante. Agora, já o IP, o rosa, lembram-se das remanescentes que nós vimos lá numa palestra muito anteriormente? É a árvore da Mata Atlântica, é a árvore de floresta, não é a árvore de cerrado, tá? Agora, porque o rosa ele cresce mais, né? Também por conta de estar no meio da floresta, né? Cresce para chegar na luz e florescer, né? Tá? Então isso aí uma coisa depende da outra. Ok? E essa é a maroeira mansa. Pena que eu não consegui uma foto bonita. Aqui é a foto do frutinho dela, da pimenta rosa. Né? Tá? Aroeira. É. Aroeira. A Lá mansa, na festa fácil, a Aroeira, que eles estão fazendo. É da Aroeira. que eu saiba, não, né? Eu acho que O em festa, passarinho sim. É. Nos parques, no Parque Barigui. Oi? A O vermelha Parque Barigui é a maçã, a tem muitas- branca é a brava que eles dizem, né? É, Que tem tem uma que eu frutinho sei que branco. é isso, que ela lastra. Então, É. Aqui no Parque Barigui tem, né? Tem no Parque Bacaxiri. Agora, também é assim, tem muitas. então tá, Mas em ela é festa, Ai, deixa eu que pensar, delícia. vamos pensar. Pois é, ela em festa, mas É. até chegar a uma árvore, né? Bem frondosa, aí é que eu acho que A minha é grande na praia que eu tenho. É. Os passarinhos me encantaram. é uma madeira nobilíssima também, né? Super resistente. Essa é a pimenta rosa. Isso. a pimenta rosa vem da Aroeira? É essa aqui, ó. Bota pra secar. É, pra temperar carne, filé, maravilhoso. Põe numa salada de abobrinha crua. Essas são receitas. Por que não? Muitas outras árvores, muitos outros arbustos, flores, né? As flores do cerrado são maravilhosas. Os capins, aqueles que secam, né? O capim dourado, todos aqueles que a Eliane e a Denise apresentaram na palestra, tá? Sobre capins, né? Capins do cerrado. Então, mais uma observação interessante. Quer dizer, ela é daqui do Brasil, né? Tá? Ela não é exótica, tá? Ela não é trazida de outros lugares, ela é originária daqui do nosso país. Tá? Apesar da árvore, a árvore não é muito exótica, né? Usando outro significado de exotismo. Né? Exótico é o Buriti, né? Mas não é exótico, ele é nativo também. Percebem a diferença? Para nós sejartianas, exótico quer dizer uma coisa, né? O adjetivo. Pode passá-lo, por favor. Os animais da savana. Esses são típicos da savana brasileira, né? Do cerrado brasileiro. A siriema, o lobo guará, a ema e o tamanduá, a bandeira, belíssimo ali, né? Também. Olha o rabo dele. Tamanduá é lindo. Pode passar. E aqui os da savana africana, famosos, né? Nos desenhos do Rei Leão, o Pumba ali, ó, no meio. Esse aqui é o Pumba. O Simba, né, adulto. Uma ave aqui que eu não sei o nome, bem diferentosa, né? Olha que isso aqui. Parece da siriema. Não sei que tamanho ela é, porque deve ser grandinha, né? Ó, a serpente aqui andando pelo meio e a girafinha lá, bem linda. Eu vi ali, eu acho que o Pumba é um javali, né? É um javali. Pode passar. E por último, o deserto. É rapidinho, né? Vai rapidinho. O deserto está lá, ó, o último deles em amarelo escuro. Ó, bem aqui, ó. Que tamanho, hein? Nossa. Na Austrália também tem. Lá, ó.
aqui na Mongólia e China, aqui também tem, aqui ó, lá os desertos lá de Arizona. isso, lá Nevada, aqueles locais lá. E aqui no sul, aqui o Atacama, olha aqui ó, ele aqui ó, tá? E no sul também tem uma areazinha de deserto. Patagônia, né? Isso mesmo, né? Tá. Pode passar. Nossa. Deserto é uma região em que recebe pouquíssima chuva, pouquíssima precipitação pluviométrica. Como consequência, são regiões áridas e aparentemente tem pouca vida. Mas olha ali, ó, que interessante. Comparando-se com regiões úmidas, isso pode ser verdade, claro, né, em comparação com regiões úmidas. Porém, examinando-se mais detalhadamente, os desertos frequentemente abrigam uma riqueza de vida que normalmente permanece escondida, especialmente durante o dia, né? Embaixo, né? Abrigados, para conservar a umidade. Aproximadamente 20% da superfície da Terra é desértica. É região de deserto, bastante, né? Os principais são deserto do Saara, deserto do Kalahari, que fica no sul da África, fui ver lá também porque eu não sabia, é o deserto da Namíbia, que é bem deserto, grande. O deserto de Gobi, ou Gobi, eu acho, tá? Que fica na China, exatamente, China e Mongólia, sul da Mongólia, e o deserto australiano, que a gente viu ali, que fica no centro-oeste da Austrália. Tá? Pode passar. A imagem, né? Hã? A imagem daquele primeiro, essa daí. Esse daí. Você sabe dizer qual deles é? Não lembro, infelizmente, Eliane. Mas deve ser Saara, né? Porque Parece que o Saara, por exemplo, o Gobi ficou diferente. deve ter solos diferentes, né? Solos diferentes. Vamos voltar no mapa ali, Lu, pra gente. Eu acho que tem o mapa tá aqui, ó. Estão mais ou menos nas mesmas latitudes, olhem ali, ó. Aqui, ó. Se a gente for olhando na horizontal, cadê o... Ó. Esses aqui. Mas aqui também temos, né? No sul, ó, mais ou menos nas mesmas latitudes. Tá vendo? Interessante, né? Em torno da linha do trópico. É. Tem que ter bastante incidência de sol, né? Então tem que estar perto do Equador. Sim. Né? Tá. Pode voltar lá, por favor. Olha lá, ó. O solo do deserto é principalmente composto de areia, com frequente formação de dunas. Com minerais diferentes, a coloração fica diferente, né? As dunas, todos nós conhecemos, né? Se formam, elas se movimentam, né? Se formam pela ação do vento. Tá? Paisagens de solo rochoso são típicas também no deserto e refletem o reduzido desenvolvimento do solo e a escassez de vegetação. Olha aí também, né? Não tem solo bom, tem rocha, não tem vegetação. E quando chove, os corpos. Exatamente. Carreira, tudo, né? Os processos, olhem aqui, ó, os processos de erosão eólica, isto é, provocados pelo vento, são importantes fatores na formação de paisagens desérticas. Então, à medida que os ventos vão se formando, né, os desertos vão aumentando. Agora, é muito complexo tudo isso, né, e demora muito tempo a formação de uma região desértica. Nós teríamos que nos aprofundar aí nos estudos para entender um pouco melhor se a gente for enveredar para essa parte, né? Como é que se formam os desertos? Erosão de montanhas que se acumulam. Provavelmente, certo. E condições climáticas muito severas, né? Falta, exatamente, extremas, né? Falta de chuva, sol inclemente, né? Um período e muito vento. Algumas vezes os desertos contêm depósitos de minerais valiosos, tá? Que foram formados no ambiente árido e que foram expostos pela erosão. Tá? Então a erosão e aparece lá uma rocha bem interessante de ser explorada. Né? Os ventos vão limpando toda aquela área em volta da rocha e a rocha aparece.
Por serem locais secos, os desertos são locais ideais para a preservação de artefatos humanos e fósseis. As pirâmides lá, né? As tumbas dos faraós com os sarcófagos e múmias, né? Conservadas até hoje, por conta dessas condições aí. Pouquíssima umidade e bastante. Não muito calor, né? Porque dentro ali das tumbas, lá embaixo, fresquinho, né? Nunca entrei lá, estive lá ainda mais. Já ouvi falar, né, Marisa? Né, Marisa? Tá? E ali uma foto das pirâmides do Egito. Tá? Pode passar. Olha outras fotos. Como eu disse, né, as rochas, né, algumas delas, elas aparecem pelo movimento eólico, né, pelo movimento que o vento faz, e descobrem as rochas. E fazem aquelas formações, né, bem assim, o vento vai. É muito bonito de ver, né? Nos filmes, principalmente, a gente vê esse movimento, eles filmam, né, esse movimento do vento formando essas ondas. Só por curiosidade, sabe que essa erosão deixa as areias do Saara, são redondinhas, feitas bolinhas. E quando chove, essa água escorre rapidinho. Então, embaixo das dunas tem muita água retida. Águas que eles chamam águas milenares, porque escorreram, ficaram lá apreendidas, e a areia em cima vai circulando, mas embaixo tem água. E tem um tipo de árvore, que é o seu nome, que ela tem no deserto, que são as raízes mais profundas. Chega a 20 metros, então, às vezes você vê em cima da duna uma toceirinha. E aquilo é uma árvore que tem 20 metros para baixo, lá ela Para alcançar. Que pode ter sido enterrada, né? Mas e a raiz ficou, né? Ficou lá embaixo, tendo uma sustentação naquela água lá de baixo. Tem resistência de ficar assim. Sim, pode ser. Então, mesmo nesse movimento, eles calculam toneladas e toneladas de água sobre as dunas. Também um documentário que eu vi outro dia falava sobre essas árvores solitárias. Uma árvore sobrevivente num local desses, assim, uma árvore. E, infelizmente eu não lembro o nome, mas era, sabe, focalizava como é que esse ser vivo permanece ali, vive ali. Deve ser um pouco esse processo, né? Porque tem que ter uma fonte de água, né? De hidratação, né? Aqui, essa foto à esquerda embaixo, para vocês verem um pouco da vegetação já. Tá? Tem formações rochosas, muitas também, né? E ali à direita, os cactos, os famosos cactos do E alguns deserto. morreram com a seca agora, né? Você viu isso? Não. Alguns morreram com a seca. Imagina o quanto. O calor que deu em julho. Em Phoenix, no Nordeste dos Estados Unidos. Não, Nordeste na África. não é Não, no não é Nordeste frio, nem quente. chove nessa parte, né? Porque Não, foi inverno, nesse calor aí de Dos julho. 50 graus. 50 Nem os graus. cactos existiram. Isso. É sintomático. Foi ali foi no interior da Espanha. Não, isso aí foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu acho que as temperaturas nos desertos chegaram a 50, né? Está calor, Foi as ondas de no calor. interior da Espanha, foi registrado as Não sei, o meu temperaturas filho mora no Texas, praticamente no deserto. Ele perdeu todo o jardim dele. Ele disse que vai ter que fazer 100% do jardim. Deu uma neve o ano passado, ele disse que tem muito limite. Deu neve o ano retrasado. E esse ano, 44 graus, parece. As ondas de calor foram, nos Estados Unidos foram. Europa, Espanha principalmente. Pode passar. Como é que é a vegetação no deserto? É constituída por gramíneas, pequenos arbustos, cactos. Né? É rala e espaçada, ocupando apenas lugares em que pouca água existente pode se acumular, nas fendas do solo ou debaixo das rochas, isso que a Ana falou. Tá? Pode vir uma foto anterior um pouquinho. Pode ser aquela ali também, ó. Olha ali, ó, vegetação baixa,
Na foto seguinte aparece mais essa coisa de ser esparsa, olhem ali, ó, bem, né, esparsa. Os cactos em cima de uma rocha. E lá à direita são tamareiras, que são as árvores típicas, né, dos desertos. Só que ali eu acho que é uma plantação, né, porque elas estão muito juntinhas. Né? Tem tamareira ali na praça, frente ao onde era a estação da ferroviária. Tem duas tamareiras. Tem ali naquela praça, aquela pracinha que tem ali no cruzamento é aquela pracinha dos escoteiros lá do Baden-Powell, que tem aquelas esculturas assim, ali tem duas tamareiras. 7 de setembro. Isso, 7 de setembro com a Mariana Mas essas das Correios são muito antigas, elas são lindas, elas estão bem altas. Tem umas fotos belíssimas, né? De frutos, até poderia ter trazido, mas enfim. O sobra. É aquilo ali. Pode passar. A fauna do deserto. Predominante no deserto, os roedores, né? Répteis, serpentes, lagartos e insetos. As plantas e animais têm marcantes adaptações à falta de água. Muitos animais saem das tocas somente à noite. Isso é uma forma de se adaptar, né, ao calorão. Tá? E tem uns que eu li que não ingerem água durante a sua vida toda. Só da vegetação, ou daquilo que ele come, da alimentação que ele ingere. Interessante, né? Deixa eu contar. Então, adaptam, os animais, os seres vivos se adaptam a essas condições extremas aí do deserto. Eu não acreditava nisso, e quando eu cheguei uma vez na casa do meu filho, ele disse: mãe, quer ver como é terrível o escorpião? Lá tem muito, no deserto. Tinha um escorpião na garagem e ele pegou o escorpião. Eu cheguei em setembro, eu saí em dezembro, então eu fiquei 4 meses. Né? Ele pegou e colocou num vidro desse de conserva, fechou. Pôs lá em cima, casa de 2 andares, ele disse: coitado, vai matar o escorpião. Não, ele é terrível, ele não vai morrer. Eu saí em dezembro e o escorpião estava vivo lá dentro. Sem ar, sem água e sem comida. Eu fiquei horrorizada, eu não sabia que podia isso. Adaptações. 4 meses. Adaptações. Não ficou bem, como trabalho. Pode deixar. Mas está bem acostumadinha, né? Naquelas condições extremas da pesca de vez em quando consegue. Pode passar. Olha lá. Lá em cima um daquele do deserto mesmo, né? Os nossos aqui são aqueles amarelinhos, menorzinhos. Aqui qual é o nome dele? Um camaleão pegando. Certo? Os camelos, tá? E os falcões, os pássaros, os exemplos que eu essa foto que eu consegui são os falcões. Aí fui pesquisar por que falcão, né? Eles eram ajudantes dos beduínos nas caçadas dos povos do deserto, né? Antigos. Os beduínos criavam falcões para ajudarem na caça deles ali, né? São aves de rapina, caçam e ajudavam no sustento, na alimentação da família. Tá? E aí, só que hoje eles colecionam falcões e virou um esporte. Só que eles ficam, né, tapadinhos, vocês já viram? Que é uma judiação, porque eles ficam de mascarinha. Marisa, visitamos uma falcoaria. Conte um pouquinho. Quem que foi? Eu já fui lá em Foz. Bom, a gente foi lá e tem um lugar que eles criam falcões, águias, corujas também. Onde isso? Foz do Iguaçu. E eles fizeram demonstração pra gente. A gente ficou sentado e eles soltavam o falcão, e ele pegava na mão de um cara que estava de cavalo a comida assim e trazia para o outro, a coisa mais linda do mundo.
Daí explicaram todo o manejo que eles têm, por que eles têm aquilo, mas é só quando sai lá para fora para tirar para eles caçarem. Senão eles ficam agitados, eles ficam, tem todo um. Mas eles não Tem ficam um o tempo todo. manual dessa isso, científico, como é que faz todo o manejo. É uma tradição, né? Ali do deserto. Dos veio povos do para deserto. caçar mesmo. Né? Ali do Oriente Médio. Pode passar. E é isso. Aqui são as referências, os créditos, as referências que eu utilizei, né? Tá? Principalmente sites. Tá? E a ideia aqui, ao falar sobre os biomas, era justamente isso, né? Tentar esclarecer um pouquinho sobre eles, né? Poderíamos nos aprofundar muito mais, tanto que vocês trouxeram aí ideias e observações bem interessantes. Mas a ideia então era localizá-los, principalmente no globo, né? Tá? Falar um pouquinho da vegetação do lugar, que é o que nos interessa mais, e também do clima desse lugar, dessa interdependência entre clima e vegetação, e também da fauna. Tá ok? É isso. Obrigada, gente.